Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, sábado, dia 10 de janeiro, iniciando o tempo da Epifania. Celebramos amanhã o batismo do Senhor. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 3, versículo 2 a 30. João 3, de 2 a 30. E hoje quero partilhar com vocês sobre a importância de saber quem somos. E por que estamos aqui? Nossa missão na igreja, é importante saber a nossa identidade. Então vamos ouvir o Evangelho, João 3, 22 a 30. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ali, ele ficava com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água e as pessoas chegavam e eram batizadas. João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Surgiu então, da parte dos discípulos de João e um judeu, uma discussão a respeito da purificação. Eles dirigiam a João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho, está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode atribuir-se coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunha de que eu disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve, fica cheio de alegria com a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que se completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Surge então a discussão com o discípulo de João e um judeu sobre o batismo. O problema é que Jesus está batizando e muitos iam até ele e os discípulos de João ficaram agora meio como que enciumados. E vão João questionar aquele quem o senhor deu testemunho, agora está batizando e todo indo para lá. E João então vai nos ensinar, meu irmão, é importante saber nossa missão, quem somos, para que viemos. João, ele deixa claro, quando foram perguntar para ele quem ele era, ele disse: Você és o Cristo? Não sou, não. É o profeta? Não. Não sou, não. Eu sou a voz que clama no deserto. João sabia que ele era, eu sou a voz. Porque o importante é a palavra, é Jesus. Porque a voz, ela ecoa, passa, o que fica é a palavra. No outro lugar, nós vamos ver, João está pregando com os discípulos, vem Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos vão, João fica sozinho. Porque a vida de João, a pregação de João apontava para Jesus. João sabia que o importante era Jesus, não ele. Ele é apenas a voz. E hoje, mais uma vez, ele vem ensinar isso para nós. Ninguém pode atribuir-se coisa alguma se não lhe for dado do céu. João está dizendo: olha, o que eu faço, o que eu fiz, o que eu faço, foi dado por Deus. Não é mérito meu, não é vontade minha, não é esforço meu. Deus é que me deu essa graça, eu apenas a exerço. Meu irmão, se nós soubéssemos disso, primeiro, nós seríamos mais felizes, muito mais. Saber quem somos. Saber que nós somos apenas filhos queridos e amados de Deus, salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, pecadores que somos, salvos por Jesus, pecadores que somos. Nós somos isso. Por isso todos nós somos iguais. Isso é importante. Saber o nosso papel como pai, como mãe, como filho, saber a nossa dignidade. Ela não está em ter mais ou menos bens, não está na profissão, não está no estudo, nada disso. Nossa dignidade como pessoas, como filhos amados e queridos de Deus, salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, amados por Ele, pronto. Nossa dignidade de filhos, de pessoas. Isto que é importante para nós. Sabemos que temos um papel a cumprir. O trabalho, na família. Na família temos um papel de pai, que sou pai. Mãe é mãe. Filho é filho. Irmão é irmão. Saber nosso papel, nosso lugar, quem somos.
o nosso lugar no nosso trabalho. Saber nossa identidade, isso é importante. Mas que tudo é graça. Saber que nós somos frágeis, somos pecadores, nós às vezes lutamos para sermos melhores, mas caímos, erramos. E se nós sabemos quem somos, que nós somos barro, ou seja, nós somos, como diz São Paulo, guardamos esse tesouro em vaso de barro, quando nós caímos, quando nós apresentar diante da nossa miséria, sabendo quem somos, nós não vamos esconder como fez Adão e Eva, esconderam de Deus. Não, pelo contrário. Saber quem somos frágeis, pecadores, nós somos capazes de voltar para Deus, arrepender, pedir perdão e continuar. Continuar seguindo em frente, como diz São Paulo. Lanço-me sempre à frente. Não olho para trás. Me lanço à frente, em direção à meta. Isto faz quem sabe quem é. Sabe que é frágil, pecador, miserável. Mas também sabe que a graça de Deus é maior, que o amor de Deus é maior que os meus pecados. Por isso eu posso voltar para Ele. Saber também que preciso melhorar sempre. Preciso buscar conversão. Preciso ser um pai melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor. Pela graça de Deus, que eu preciso da graça de Deus. Sem a graça eu não sou nada. Se eu sei que eu preciso da graça de Deus, então eu também caminho melhor. Preciso saber quem eu sou. Como João sabia. Do papel da igreja, saber que nós somos como João, apenas a voz que clama. O importante é Cristo ser anunciado. Há muita disputa entre nós, muitas vezes, né? Porque esse é melhor, aquele prega melhor, aquele é mais conhecido, aquele tem mais inscritos no canal, aquele canta melhor, e lá na igreja ele destaca, todo mundo olha para ele. E às vezes você que limpa a igreja se acha menor. Não. Tanto é importante na igreja a missão de anunciar o evangelho, quem limpa a igreja, quem arruma os bancos, quanto a do Papa. Todos somos importantes, todos temos um papel a cumprir. E um colabora com o outro. O importante é que a vontade de Deus aconteça. Aí você pode perguntar assim, mas qual que é a vontade de Deus? Aí São Paulo nos responde, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2, 4. Ele quer que todos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual deve ser a nossa intenção? Em casa, quando rezamos com a família, quando corrigimos as pessoas, quando pregamos, quando estamos lá servindo no altar, quando estamos na catequese, quando estamos na pastoral familiar, quando estamos com os vicentinos, quando somos da Legião de Maria, quando somos do Cursilho, quando estamos da renovação carismática, quando estamos lá no sacerdócio, cada um na sua missão. Qual deve ser a intenção de todos? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, eu evangelizo, eu prego, eu arrumo a igreja, eu limpo a igreja, eu estou na pastoral tal, no movimento tal, para que todos conheçam a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Se nós soubermos disso, vamos estar bem, felizes. Não vamos precisar de tapinha nas costas, não vamos precisar de elogios. Se alguém nos corrigir, nos recusar, falar mal de nós também não vai fazer diferença. Por quê? Porque o meu coração está interessado com a salvação das almas, e para que se sejam salvos é preciso chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, que é a verdade. Então, se eu estou colaborando com isso, eu estou bem. Não estou bem, não estou preocupado com mais nada. Porque é isso que João nos ensina. Ele diz, cabe que ele cresça e eu diminua. Cabe que ele cresça e eu diminua. São Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz, capítulo 1, versículo 21. Para mim, de fato, viver é Cristo, morrer é lucro. Podemos também aplicar isso na nossa vida de missão. São Paulo, com certeza, viveu isso todos os dias. Não foi só quando ele estava morrendo, não. Não foi só quando ele estava chegando perto da vida dele e dizendo, melhor morrer para mim é lucro. Mas preciso ficar com vocês ainda porque eu tenho uma missão a cumprir. Mas Paulo vivia essa morte todos os dias. Eu preciso aprender isso. Para mim,
Viver é Cristo. E quando eu morro na minha inveja, morro no orgulho, quando eu faço morrer em mim maus sentimentos, quando eu faço morrer em mim todo espírito de divisão, discórdia, briga, de disputa, quando eu faço morrer em mim isso é importante, porque Cristo vive. E viver Cristo é que importa. A nossa missão precisa estar bem clara dentro de nós. Nossa missão de evangelizar, de salvar almas, para que todos sejam salvos. Para que todos sejam conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezar o texto às famílias, como é importante isso. Ninguém vê, não sai na internet quando você sai e reza o texto com o seu vizinho. Isso não vira manchete. Não importa. Nem é preciso virar que você está ali evangelizando, levando as pessoas a conhecer Jesus e serem salvos. Reza o texto à família. Quando você, às vezes, prega para uma pessoa só. Ah, mas o outro prega para milhões. O outro tem 1 milhão de seguidores. Você tem só um. Ótimo. Se a sua intenção é a vontade de Deus, para que aquele um seja salvo, pronto. Se alegre com isso. São João vai nos ensinar isso, é importante nos alegrarmos com Cristo que é anunciado. Ele diz: quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo fica alegre, porque o noivo está alegre, porque o noivo está se realizando. É isso que é importante. João diz aí, a minha alegria é completa, porque ele está crescendo, Jesus cresce e eu estou diminuindo. Ah, que alegria é isso, fala João. Porque João sabia que ele era apenas a voz. As pessoas acham que, eu sou pregador, eu sou catequista, eu canto. Não, meu irmão, deixa de bobagem. Sabe, você é apenas, como diz o Evangelho, servo inútil. Apenas instrumento. Instrumento você sabe, né? Ou se o instrumento, por exemplo, o microfone é um instrumento. É algo importante para a comunicação hoje. O celular é um instrumento de comunicação, mas estraga, passa, vem outro novo. Assim somos nós na igreja. Vamos comparar isso aos meios, aos objetos, instrumentos, aquilo que nós usamos para evangelizar. Você compra hoje uma câmera, um celular de última geração para fazer o seu trabalho missionário. Passa um tempo em trocar, porque ele ficou ultrapassado. Também somos nós da missão, viu? Você vai pregando, anunciando, sendo catequista, limpando a igreja, cantando. Chega um tempo que você fica e outro vem no seu lugar. Cabe você, então, se alegrar. Ninguém fica triste, em depressão. E tem aqueles que até tem que sair, não sai. Deus está mostrando, meu irmão, você precisa ficar no canto seu um pouco. Mas não, ele sai do lugar, vai para o outro, ele quer ser coordenador, ele quer ser isso, ele quer estar na frente. Não, há um tempo para tudo. Eu experimentei isso na minha vida. Fiquei tanto tempo aí, uns 3 anos sem fazer nada. Faz parte. Eu preciso saber quando Deus quer que eu fique quieto. Preciso saber quando Deus quer que eu faça alguma coisa. Preciso saber quando Deus, aonde quer que eu esteja. Às vezes Ele quer que eu esteja à frente, às vezes Ele quer que eu esteja bem escondidinho. É importante. O importante é saber que a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação, todos cheguem ao conhecimento da verdade. Isto é que importa. Só isso. São Paulo também na carta aos Filipenses, no capítulo 1 mesmo, versículo 15 a 18, estava tendo uns problemas lá, que tinha gente que estava pregando o evangelho tirando proveito. Hoje tem muito disso, né? A gente prega o evangelho para destacar, para ganhar fama, para ganhar dinheiro, para promover um monte de coisa. São Paulo diz, não importa, veja bem o que São Paulo diz. Alguns, é verdade, o fazem, pregam o evangelho por inveja, rivalidade, mas outros proclamam a Cristo com boa intenção. Estes agem por amor, né? Quem prega com boa intenção age por amor, sabendo que tem a missão de defender o evangelho. Aqueles, porém, não anunciam Cristo com honestidade, mas por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão, São Paulo diz, que importa? De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado. E com isso eu me alegro. Veja, olha que sabedoria de Paulo. Cristo é anunciado, isso que importa. O que é importante, o discernimento nosso, de que escutamos, onde nós vamos para sermos evangelizados, quando ouvimos a palavra, seja na internet, seja... é saber se o outro, aquele que está anunciando a verdade. Porque Paulo está dizendo aqui que esses estavam anunciando a verdade, anunciando o evangelho.
Ela estava falando mentira, não. Paulo está dizendo que eles estavam com segundas intenções. Mas se estão anunciando o evangelho, que é a verdade, que é Jesus, se estão anunciando o evangelho pregado, anunciado pelos apóstolos, anunciado, testemunhado pela Santa Igreja, na vida dos santos, dos mártires, homens e mulheres que terão a vida. Se é esta a verdade, então, mesmo que ele esteja lucrando com isso, não se preocupa com isso, não. Deus vai dar a ele a justa paga. Mas a verdade, se ele está anunciando a verdade, eu acolho. Isso é desculpa muita gente. Ah, fulano de tal prega o evangelho, mas ele não vive, tá? Ele não vive. Ele está pregando a verdade? Então acolha, escuta, deixa a palavra ecoar, a palavra no seu coração e a pratique. Faça como Maria, guarde no coração e viva. Coloque em prática. Porque o importante é a vontade de Deus, que todos se cheguem à salvação e todos conheçam a verdade, cheguem ao conhecimento da verdade. O importante é nós colaborarmos com o reino dos céus, pregarmos, anunciarmos com a vida a missão que cada um recebeu, sabendo que Cristo é tudo em todos. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Isso nós devemos anunciar com a vida, com as atitudes e com a palavra. Isso que importa. O resto, tudo é passageiro, como se diz, não é? Nada fica. É com a voz. A voz mais forte, mais grave, mais... não importa. A voz passa. O que fica é a palavra. Quando canta, quando prega, quando reza, quando limpa a igreja. O importante é a palavra. Cabe que ele cresça e eu diminua. Cabe que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Isso fica no seu coração. Você se alegre, sabendo quem você é. Se alegre, sabendo e fazendo a missão que te foi confiada. O outro faz a missão dele. Você faz a sua, eu faço a minha. Que bom sabermos disso. Te agradeço muito você que se inscreveu no meu canal. Você que tem escutado as pregações, muito obrigado mesmo, irmão, muito obrigado, porque eu também não sou nada. Mas Cristo tem chegado até você e isso me alegra. Isso alegra o nosso coração, saber que você está saboreando da palavra. Que bom, não é? Deus te abençoe muito. Deus te guarde e conduza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Salve Maria Imaculada. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue aí no canal, se inscrevendo, divulgue, mande para os seus amigos, seus irmãos, mande para as pastorais, mande para as pessoas, se você está gostando. Também é importante isso. Nosso papel, às vezes, mandar um link para o outro. Isso já é evangelizar. Viu? Bom fim de semana, Deus abençoe.